Padre Overlan rasga o verbo durante a homilia e toca na ferida de muitos católicos que ficaram de queixo caído. Se muitos acreditam que o silêncio para evitar conflitos é sinal de virtude, Padre Overlan dá bofetada sem mão e revela o grande perigo por trás dessa grande omissão de muitos católicos. Mas o que o Padre Overlan disse que vai atingir profundamente aqueles que preferem não se comprometer em certos assuntos? E por que essa mensagem vai causar tanto desconforto até mesmo aos católicos mais fervorosos? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Em tempos em que muitos preferem aplausos e aceitação ao compromisso com o evangelho, uma forte mensagem trouxe à tona uma realidade que grande parte dos católicos já percebe, mas poucos têm coragem de enfrentar. E aquilo que foi lembrado nessa homilia revelou, para a surpresa de muitos, o tamanho do desafio que espera aqueles que desejam permanecer fiéis a Cristo até o fim. E antes de trazer o vídeo, vejam o que aconteceu com esse bispo de Moçambique no último sábado, que tem tudo a ver com a homilia do Padre Overlan. Acompanhe comigo. A cidade de Quelimane amanheceu em choque neste sábado com a notícia da morte de Dom Osório Citor Afonso, bispo da Diocese de Quelimane. O líder religioso foi encontrado sem vida na residência oficial da Diocese e, segundo informações avançadas pelo Cernic, as autoridades trabalham com a hipótese de homicídio agravado. Não ouvimos dizer que em nome da religião estavam a nos matar, não ouvimos? Nós estamos contentes com isso? Não estamos contentes, porque nós, na nossa cultura africana, como moçambicanos, nós vivíamos juntos. Estas são imagens do último trabalho pastoral de Dom Osório em Mugogoda. O bispo visitava a comunidade islâmica para reforçar os laços de irmandade e convivência entre religiões. Horas depois, a diocese de Quelimane seria surpreendida pela notícia da sua morte. No local, o porta-voz do Cernic na Zambésia confirmou que se trata de um caso de homicídio agravado, mas evitou avançar mais detalhes por considerar prematuro divulgar informações que possam comprometer o trabalho investigativo. Na altura estamos aqui perante um homicídio agravado, como é do vosso domínio público, e por enquanto não vamos avançar em detalhes, porque estamos a trabalhar, como sabem aqui, o serviço sem criminal é para investigar. Então não é fácil, de madrugada para estas alturas, trazemos aqui detalhes deste homicídio agravado. Estamos a falar de baleamento? Claro que sim, mas com mais propriedade vamos colocar a imprensa para nos conhecermos. É pistola KM? Foi baleamento, sim, como disse. Mas foram encontradas munições? Com mais detalhes, vamos avançar. Muito obrigado. O corpo foi encontrado no corredor, é isso? É verdade, estou no corredor, sim, mas estou a dizer que com mais detalhes a posterior. Mas já havia guarda aqui no momento? Tem guardas, sim. O que é que foi apurado então dos guardas? Não posso avançar agora, vamos investigar, como disse. O parco de Mugogoda, que acompanhou o bispo nos seus últimos dias de vida, disse não ter observado qualquer comportamento ou situação que pudesse antecipar a tragédia. Não, preocupação não. O bispo estava a exercer as suas atividades pastorais normalmente. Na quarta-feira passada ele iniciou a sua visita pastoral na paróquia de Nossa Senhora Mãe de África de Mugogoda, da qual sou pároco. Estivemos juntos
Tivemos encontros marcados, fomos visitar algumas comunidades. Ontem estávamos na localidade de Namacata, fomos visitar os nossos irmãos da religião islâmica e regressamos para casa com toda a tranquilidade, sem nenhum sinal que de fato desse-nos a entender qualquer evidência desta natureza. Fala-se das reformas que o bispo ia introduzindo na igreja, pode ter irritado algumas pessoas? Bem, isso não gostaria de comentar isso, porque estamos neste momento a criar condições para percebermos o que terá acontecido e não gostaria de relacionar a nada que tenha a ver com a pergunta que me coloca. Entre os fiéis, o sentimento predominante é de tristeza e consternação. Muitos recordam Dom Osório como um líder empenhado na renovação pastoral da diocese. Era as boas-vindas, segundo ele, queria seguir a doutrina do Dom Bernardo Philips Governo, antigo bispo ou segundo bispo da diocese de Quelimane, e nós também todos estávamos muito cientes e contentes, mas com a morte estamos totalmente abatidos. Nascido a 6 de maio de 1972 em Ribaue, província de Nampula, Dom Osório Sitora Afonso é recordado pelo seu trabalho pastoral e pela proximidade com as comunidades. Liderou a diocese de Quelimane desde julho de 2025. Meus irmãos, aqui estamos diante de um fato sobre esse caso de Dom Osório e que ele mesmo, pela sua coragem, sabia muito bem que aqueles que estão dispostos a anunciar o evangelho precisa estar bem ciente que o que se espera não são flores, mas sim o martírio. E a pergunta que eu quero fazer, que serve tanto para mim quanto para você, será que estaríamos dispostos a anunciar o evangelho em terras perigosas como muitos cristãos hoje estão enfrentando resistências contra os inimigos da igreja? Meus irmãos, é diante dessa pergunta e do acontecimento com Dom Osório que te peço que fique até o final e assista comigo essa pregação do Padre Overlan. Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de, nesta homilia, fazer uma reflexão a respeito deste texto tão conhecido de São Paulo, a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e seguintes. São Paulo aqui ele está preso, ele está prestes a ser entregue à morte. E é interessante, meus irmãos, a atitude espiritual de São Paulo. Isto é, diante de uma tragédia humana, sim, uma tragédia, pelo amor de Deus, né? Ele está prestes a ser morto. A sua atitude não é de um homem desconcertado, de um homem aterrorizado, de um homem sentindo-se abandonado, mas de um servo que contempla a sua vida a partir da eternidade. Ele sabe que ele investiu a vida dele naquilo que vale a pena. Meus irmãos, essa atitude nós precisamos tê-la porque provavelmente nós não saberemos, pelo menos não agora, quando será a nossa morte. Pode ser que nós passemos por uma situação concreta, que nos vejamos já à beira da morte. Mas quantas vezes nós nos vemos em situações difíceis, em problemas reais, e qual é a nossa atitude diante do sofrimento, de uma tribulação, de um problema? É de desespero? É de angústia? É de um sentimento de solidão, ou de alguém que se sabe nas mãos de Deus? Isso muda tudo. O sofrimento continua, o problema continua, mas a maneira de você reagir ao problema, ao sofrimento, será totalmente diferente, porque você sabe que existe um Deus que o ama, um Deus que morreu por você, um Deus que fez tudo por você e no qual você pode confiar e esperar. Então, por mais conflituosa que seja a situação,
por mais tenebrosa que se apresente a sua vida, você sabe que existe uma luz, a luz de Deus, que ilumina a sua vida, por mais que humanamente você a veja tomada de trevas. Pois bem, essa é a situação de São Paulo. Ele está à beira da morte, mas é um homem que nos inspira confiança a todos nós. E aí ele começa com essa exortação solene. Ele está aconselhando São Paulo, São Timóteo, que é bispo. Ele está aconselhando para que ele continue a sua missão. Versículo 2. Proclama a palavra, insiste oportuna e importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. São Paulo sabe, meus irmãos, que o Evangelho não depende de conveniências humanas. Está aqui, é um conselho, nós diríamos hoje em dia, politicamente incorreto, que ele diz, olha, pregue o Evangelho oportuna e importunamente, quando quiserem ouvir e quando não quiserem ouvir. Seja servo da palavra. Percebe aqui o quanto isso deve nos formar interiormente. Isto é, nós precisamos, com paciência, com humildade, com sabedoria, mas nós precisamos argumentar, repreender e aconselhar. Nós não podemos ser cães mudos. Nós não podemos ser arautos que não anunciam. Nós somos servos de Deus, discípulos de Cristo. Nós precisamos, no trabalho, na escola, entre os amigos, anunciar a palavra de Deus. Mas, padre, pode ser que as pessoas me olhem de uma maneira torta. As pessoas às vezes não querem ouvir. E você, com toda a sabedoria, eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa sem sabedoria alguma. Você tem que ter um trato humano, sim, mas você precisa anunciar a palavra de Deus, mesmo, se não até, principalmente quando as pessoas não querem ouvi-la. Aos seus filhos, aos seus amigos que você sabe, por exemplo, que se dizem católicos, mas não são casados na igreja. Amigos que você sabe que há muito tempo não se confessam. Amigos que você às vezes vê entrando na fila da comunhão e você sabe que ou há muito tempo não se confessam ou está tendo uma vida errada. Você conhece, é seu amigo, é sua amiga. Você tem um dever de caridade de chegar àquela pessoa e advertir, aconselhar, ensinar. Dizer, olha, está errado, nós precisamos estar em estado de graça para receber a Eucaristia. Ah, mas eu sinto muita vontade de comungar. Mas essa vontade, ela é humana e às vezes é até uma tentação. Porque quando você recebe a Eucaristia em pecado mortal, você ofende nosso Senhor e com Ele você não faz comunhão. Então se confesse, largue aquele pecado, abandone aquele vício. Então você, com todo jeito, isso você diz uma vez, passou um tempo, você diz uma outra vez. Ah, padre, mas eu vou me indispor com a pessoa. Eu espero que você não queira se indispor com Deus, que este é o ensinamento de nosso Senhor. Pode ser que a pessoa fique chateada, mas depois ela pode até te agradecer. Eu já tive tanta experiência nesse sentido, de pessoas que na hora ficaram com raiva,
Mas depois disseram: padre, muito obrigado. Lembro disso quando eu era seminarista. E a pessoa me encontrou depois como padre. Eu nem sabia mais quem era a pessoa. E a pessoa veio agradecer. Disse que a partir daquele conselho que eu dei quando eu era seminarista, a obrigou a ver a verdade. E ela procurou mudar aquela situação de vida em que ela se encontrava. Então é caridade, meus santos. Então São Paulo aqui aconselha São Timóteo a esta ousadia caridosa. Porque, versículo 3: pois vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas com o prurido de curiosidade nos ouvidos, se rodearão de mestres ao sabor de seus próprios caprichos. Já vai chegar o tempo em que as pessoas vão querer ouvir aquilo que lhes agrada. E vão procurar mestres, com muitas aspas, que digam apenas aquilo que elas querem ouvir. Mas o Evangelho, ele não está ali para confirmar os nossos gostos, as nossas opiniões. O Evangelho está para nos corrigir, nos curar, mudar a nossa vida, nos chamar ao arrependimento, para que nós tenhamos verdadeira comunhão com Deus. Então nós podemos ver, meus irmãos, hoje o mundo, como diz aqui São Paulo, é um conselho tão atual. Vai chegar o tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. E é exatamente esta a postura de muitos no mundo atual. Por exemplo, para muitos é ofensivo você falar que existe uma moral, uma verdade moral objetiva. Que a verdade moral não depende do que eu acho, do que eu gosto. Isso é certo para você, pode não ser certo para mim. Para você isso é pecado, para mim isso não é pecado. Não existe. Isto é um relógio para quem aceita e para quem não aceita. Mesmo que você ache que é uma bola de basquete. Dar um tapa na cara da mãe é errado para quem acha que é errado e para quem acha que é certo. Enganar uma pessoa é errado em qualquer circunstância. Fazer violência, maltratar um inocente e indefeso é errado em quaisquer circunstâncias. Não tem isso de é errado para você, para mim isso é certo. Porque o mundo caiu num relativismo, numa ditadura do relativismo. E quando você diz, não, olha, existem coisas que são pecados, isso é pecado, as pessoas se ofendem, elas não querem mais ouvir a palavra pecado. E não são poucas, e São Paulo diz isso a São Timóteo, porque esta é uma tentação do pregador, de pregar para agradar, de pregar de uma maneira que conforte, que agrade, que seja uma pregação simpática. Mas, meus santos, a verdade às vezes é profundamente antipática. Que quando ela vem me corrigir algo que eu não quero ser corrigido, isto é profundamente antipático. Quando ela exige mudança em um ponto ao qual eu estou agarrado, isso é profundamente incômodo, como um remédio ruim que cura. Vocês já foram criança, né? E a mãe vinha com aquele remédio, eu lembro, nós tínhamos lá na minha casa, quando alguém tinha alguma tosse, vinha um lambedor de jurubeba. É um xarope, né? Mas é uma bolinha que ela é amarga, né? Nossa, quando era o lambedor de babosa, eu gostava, que é aloe vera, né? Quando vinha babosa, mas quando era jurubeba, o nome já é feio, né? Jurubeba. Crê em Deus Pai. Então,
às vezes o remédio é ruim, mas é necessário. Às vezes a palavra, ela incomoda profundamente, mas ela me obriga a ver a verdade. Então nós vivemos num mundo em que o pregador, às vezes, ele não quer desagradar, ele não quer deixar as pessoas constrangidas. Eu lembro no início aqui, quando eu cheguei aqui à paróquia, que comecei a falar a respeito da pecaminosidade dos comprimidos anticoncepcionais, que era pecado, que um católico, que uma família não pode fazer uso de anticoncepcional para evitar filhos. E as pessoas se sentiam profundamente incomodadas. No confessionário era uma luta, que você tinha que explicar e convencer a pessoa da pecaminosidade daquele ato. Mas o bem espiritual que se fez, hoje em dia, quantas aquelas pessoas que no início tinham dificuldade, hoje já não tem mais isso. E a coisa vai se propagando, né? Quem viu a verdade, depois começa a explicar a verdade para outras pessoas. De você falar a respeito das relações homossexuais, o aborto, o assassinato de criança no ventre da mãe, a traição, a promiscuidade, a pornografia. Então, dizer isso para o mundo atual, quantas vezes eu ouço de pessoas que vêm de fora e vêm aqui à missa e diz: nossa, padre, o pessoal se veste de uma maneira mais modesta, né? Você não vê, pelo menos na maioria, pessoas com decotes. Não, as pessoas aprenderam a sacralidade do seu corpo, mas no início foi uma pregação desagradável, porque você está pregando cheio de gente mal vestida na igreja. E você diz: isso é pecado, porque você está fazendo algo errado e levando outras pessoas a pecar também. As pessoas entroncham a cara, agora estou cheio de expressões nordestinas, munganga, só fica com raiva, e você sorrindo, vai ensinando, sem olhar para aquelas pessoas para quem você está pregando também. Mas isso é caridade, mas é profundamente incômodo, mas existe uma tentação na igreja dela se tornar um lugar de acolhida. Tem que ser acolhedora, a igreja tem que ser acolhedora. Sim, acolhedora, na verdade, acolhedora no evangelho, né? Porque senão vira uma casa de tolerância. Uma igreja acolhedora, que acolhe tudo, é uma casa de tolerância. Não é mais uma casa de conversão, de mudança de vida, de aproximação de Deus. Então São Paulo isso diz a São Timóteo, aconselha, porque ele sabe que é algo fundamental. Pois vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas com prurido de curiosidade nos ouvidos, se rodearão de mestres ao sabor dos seus próprios caprichos, mestres que digam o que me agrada. Tu, porém, mostra e deixando de ouvir a verdade, se desviarão para as fábulas, se desviarão da igreja de Cristo e vão se entregar às mentiras do mundo. Tu, porém, mostra vigilância em tudo. Aí vem São Paulo então, no versículo 6, que diz: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Essa expressão, derramado em sacrifício, ele está fazendo menção ao rito de libação. O que era a libação? Era o sacerdote, ele derramava vinho, um vinho de boa qualidade no altar.
ou derramava vinho nas vítimas como um sinal de entrega, de adoração, de total despojamento diante de Deus. São Paulo, então, ele entrega a sua própria vida. Isto é, quanto a mim, eu me entrego, eu me derramo em sacrifício, porque se aproxima o momento da minha partida. E aqui ele é alguém totalmente desapegado, que vive na presença de Deus. Isto é, eu me derramo em sacrifício, o meu serviço, os meus cansaços, os meus problemas, tudo isso eu ofereço a Deus. É esta a nossa atitude. Provavelmente nós não teremos uma vida como a de São Paulo, mas precisamos ter as mesmas disposições de São Paulo, de viver a sua vida como entrega a Deus, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus esforços, como uma oferta a Deus, uma oferta agradável, como uma libação. É por isso que logo depois ele virá com essa frase que marcou séculos: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. Combati o bom combate. Isto é, São Paulo não teve uma vida tranquila. Existe uma tentação nossa, né? Quando os problemas aparecem, nós nos portamos diante deles como se fossem algo extraordinário. Mas no mundo tereis tribulação. Então, a dificuldade, o combate, a tribulação fazem parte da nossa vida. Então, sejam os combates do seu estado de vida, você que é casado, que é casada, existem as dificuldades no matrimônio. Você que é solteiro, existem as dificuldades de um homem, de uma mulher solteiros. Se você é consagrado, é consagrada, existem as dificuldades na nossa vida consagrada. Mas combati o bom combate. Mas existem também aquelas dificuldades que são próprias a todos nós. A luta contra o orgulho, a vaidade, a tentação de não perdoar, os pecados que insistem em voltar. Você luta contra os pecados, você tem um pequeno vacilo, aquelas tentações voltam todas novamente. Você luta contra o seu egoísmo, contra a sua impaciência, contra a sua arrogância, contra o seu instinto de vingança, contra a luxúria. E quando você menos espera, aquilo volta a se avizinhar da sua alma. E você tem que lutar novamente contra tudo aquilo. A vida do homem é uma luta sobre a terra. Não é assim que diz a Sagrada Escritura? A vida do homem é uma luta sobre a terra. Mas se nós perseverarmos, nós poderíamos dizer também como São Paulo: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé, resta-me receber a coroa da glória. Meus irmãos, a vida só será vivida plenamente se nós a vivermos em perspectiva da eternidade. Resta-me agora receber a coroa da glória. Nós seremos recompensados. Se você vive a sua vida apenas de uma maneira imanente e você vive as virtudes apenas para este mundo, você é digno de pena. Viva a sua vida olhando para o céu, os pés no chão, mas os olhos para o alto, esperando a recompensa. Você vai ver, com a graça de Deus, no céu, você vai ver, se você perseverar na fé, que muitas coisas que eram tão importantes para você aqui na terra, não eram nada. Sim, talvez fizeram você sofrer, porque você gostaria muito, mas não são tão importantes assim. Mas guardar a fé, a fidelidade a nosso Senhor,
A amizade com Deus, isso sim, nos garante a vida eterna. Resta-me, São Paulo, diante de tanto sofrimento, e aqui ninguém pode dizer que alguém aqui sofreu ou está sofrendo mais do que São Paulo, né? Foi apedrejado, foi traído, viveu a pobreza, porque tinha tudo para ser rico, ser um rabino muito conceituado, apedrejado, passou fome, sede, nudez, perigo, espada. Mas ele diz: eu combati o bom combate, resta-me receber a coroa da glória, a recompensa. Peçamos, meus santos, peçamos neste sábado, peçamos que Nossa Senhora, a nossa grande catequista, que ela nos convença desta verdade, que ela nos ensine a guardar a fé. Meus santos, infelizmente é possível estar na igreja sem fé. É possível ser padre sem fé, infelizmente. Um padre que não tem mais fé. Então é possível estar na igreja, mas não repetir, vir à missa, rezar os terços, participar das quaresmas de São Miguel e de tudo mais, mas tendo perdido a fé, com os olhos voltados apenas para as coisas do mundo. Eu quero ter um bom emprego, eu quero ter conforto, eu quero ter prazeres. E quando busco Deus, busco para que Ele me dê coisas aqui na terra. É possível. Então peça que Nossa Senhora, como uma excelentíssima catequista, que ela convença o seu coração, que ela ensine você a ter fé, que ela ensine você a buscar a Deus, que ela ensine você a combater o bom combate, e que ela ensine você a esperar a cada dia, já que neste mundo a grande recompensa de Deus reservada para nós no céu. Se tudo isso estiver vivo no nosso coração, nós iremos, meus irmãos, passar pelas dificuldades da vida, mas como São Paulo, com um coração cheio de fé, porque sabe que Deus está ali do seu lado, lhe dando forças para o combate da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O martírio é um ato de amor perfeito, que apaga num instante todo um passado de pecados e torna o homem digno do céu. Essa frase de São João Maria Vianney nos recorda que se no nosso coração não tiver a plena confiança que existe uma morada reservada para aqueles que combatem no anúncio de Jesus ressuscitado, vã será a nossa fé. Que possamos crescer nas virtudes, principalmente da fortaleza, como desse bispo de Moçambique, dentre tantos outros santos que deram sua vida e derramaram seu sangue pelo anúncio do Evangelho. Que o relativismo possa ser combatido com caridade, coragem e muita oração, e que não sejamos engolidos pelo medo de anunciar o Evangelho. Rezemos pela alma de Dom Osório, pelo ministério sacerdotal do Padre Overlan, e que possa nascer cada vez mais sacerdotes comprometidos com a verdade. E você que é católico e que não tem medo de anunciar a palavra de Deus, escreva aqui nos comentários: dai-me, Senhor, a graça da perseverança final para jamais te negar diante dos homens. Não esqueça também de dar o seu like, e se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam a nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!